Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a tia Isabel vai fazer um teste, tá bom? Resolvendo as atividades 19 da turma do 9º ano de língua portuguesa, tá bom? Mas eu já gostaria de falar para vocês que a tia Bel é formada em matemática, tá bom? É a minha especialidade. Mas isso também não impede que eu possa estar resolvendo algumas atividades de português, porque tem algumas coisas de português que eu não esqueci, que eu consigo estar respondendo, tá bom? Então, eu quero que fique claro para vocês que a minha especialidade no YouTube é matemática, mas de vez em quando eu vou estar ajudando vocês também em português. Essa é uma fase teste, se vocês gostarem, tá bom? Vocês comentem no canal. Diga se gostaram da tia Bel ensinando as tarefas de português, tá? Porque se vocês gostarem, será um novo projeto para o ano que vem, tá bom? Então, primeiramente, dê um curte no meu canal, se inscreva, tá bom? E se você gostar, avisa seus coleguinhas que a tia Bel tem um novo projeto de ajudar vocês também nas aulas de português. Vamos lá? As atividades do 9º ano dessa semana inicia a gente trabalhando com uma leitura de texto, tá? A gente tem que ler um texto, tá bom? Para estar interpretando as perguntas que vêm no material de vocês. Gente, a língua portuguesa, o segredo é a leitura, tá bom? Vocês têm que ler muito, vocês têm que usar e abusar de livros para que vocês fiquem bem, para que vocês consigam despertar ideias, né? Que vocês consigam responder as tarefas, tá bom? É necessário a leitura. Enquanto que a matemática vocês têm que calcular, no português vocês têm que ler muito, tá bom? Então, a primeira coisa para a gente responder as tarefas de vocês, nós iremos ler esse texto, tá bom? Então, o material de vocês das atividades 19 tem um texto por título de Soul Love, tá? De Linda Waterhouse. Esse texto é uma história de uma menina que eu acredito que vocês vão gostar, tá bom? O nome dessa menina é a Jenna Hudson, tá? Ela conta a história dela nesse texto. Vamos à leitura que vocês vão entender. Leiam com a tia Bel, tá bom? Peguem o material de vocês e acompanhem a leitura. Vamos lá? Iniciando. Noite quente de verão. Para ser exata, estamos no primeiro sábado do mês de agosto. As estrelas nunca brilharam tanto. Estou sentada na janela do meu quarto, admirando esse espetáculo deslumbrante e pensando nas coisas que me aconteceram naquele verão. Eu era Jenna Hudson. A lembrança dói. Meu cérebro tenta descobrir onde fica exatamente a dor, mas logo desiste, porque tudo dói. Estou cansada de viver como se já fosse uma pessoa adulta e madura. Gostaria de voltar a ser criança, uma garotinha de 6 anos que caiu da bicicleta. Gostaria de fazer cara de choro e correr aos berros para a cozinha, onde minha mãe me ergueria do chão, me daria um forte abraço e beijaria meu joelho esfolado. Eu pararia de chorar e tomaria leite com chocolate para a dor passar. Essa é uma das coisas que as pessoas não nos ensinam quando falam de crescer, como lidar com as dores que não passam com um beijo. Dei um suspiro de alívio quando o carro entrou na estrada que levava à casa de tia Sara. Como eu e mamãe não estávamos nos falando quando saímos de Londres, eu não imaginava para onde ela ia me despachar. A julgar por seu mau humor, ela seria bem capaz de me comprar um bilhete só de ida para um desses acampamentos onde a gente passa as férias de verão usando o uniforme verde-oliva e dizendo sem parar: "Sim, senhor! Não, senhor! Não posso ficar com você, Jenna", disse mamãe com frieza, enquanto abria o porta-malas e punha minhas coisas na calçada. "Marcos, fique inquieto quando demora a voltar." Mal suspirei. Eu não estava disposta a quebrar meu voto de silêncio. Estava furiosa com mamãe. Ela sempre se preocupava mais com meu irmãozinho de 8 anos do que comigo. Fiz cara de ironia e continuei no carro.
enquanto ela se dirigia para a casa de tia Sara. Quando a mãe da Tara Cole descobriu que a filha fora reprovada de propósito nas provas, seus cabelos ficaram brancos da noite para o dia. O que eu tinha feito era bem pior do que ser reprovada, mas os cabelos castanho escuros de mamãe continuavam intactos. Antes de deixarmos de nos falar, tudo o que minha mãe me dizia eram coisas do tipo: Jenna, como você pôde? Ou o clássico: quando eu tinha a sua idade, seguido da típica reclamação dos pais modernos. Você tem ideia de como foi difícil conseguir vaga para você na escola Cut Hills? Precisei comprar essa casa horrorosa só porque fica perto da escola. Eu me sentia muito culpada por isso. É difícil conseguir matrícula nas boas escolas de Londres. Mamãe então começava a resmungar que talvez precisasse procurar uma escola de rede privada. Se é que alguma coisa vai aceitar você. Toda vez que ela dizia pela milionésima vez, Jenna, quando eu tinha a sua idade, eu estourava. Mamãe, isso foi há muito tempo. Aí rolava uma briga feia e a gente parava de se falar. Que mais eu podia fazer? Pessoal, então, nós acabamos de ler, né? Nós fizemos a leitura do texto Soul Love. Na verdade, esse texto, quero que vocês entendam, gente, que ele é um livro muito bom para ser lido, né? Foi por isso que esse texto foi sugerido no material de vocês. Vocês veem que aqui tem uma narradora que conta a história dela, né? A Jenna, que ela estava tendo intriga com a mãe dela, porque ela fez algo muito sério na escola dela. Então, a mãe dela, como castigo, estava mandando ela para casa da tia Sara, né? Como castigo. Vocês leiam esse livro, gente, vai ser muito bom, tá? Agora, quanto a essa história que nós acabamos de ler, né? Todo o percurso da menina contando, né? Como que foi o processo inicial, da mãe dela mandar ela para casa da tia dela, da mãe dela fazer tanta cobrança, né? Devido ao seu comportamento, né? Que ela estava se comportando como uma filha, né? Então, quando a mãe dela resolveu, né, dar esse castigo de mandar ela para casa da tia dela, ela começou a questionar, né? Essa decisão da mãe dela, toda a atitude que a mãe dela estava impondo sobre ela. Então, nesse caso, a partir disso aqui, nós vamos agora responder as tarefas, tá bom? Então, pessoal, vamos responder a primeira tarefa dessa atividade. Olha só, na primeira questão, né? Aliás, da questão de número 1 até a questão de número, acredito que a questão de número 8 por aí, é somente sobre o texto, tá? De acordo que a gente for desenrolando a resolução aqui, vocês vão vendo, né? Sobre a leitura e a interpretação do texto que a gente leu. Vamos à questão de número 1 comigo. A questão de número 1 diz assim, ó. Um texto narrativo é construído por meio do diálogo entre as personagens. A história é contada a partir das ações em que elas estão envolvidas. Por isso, as personagens são fundamentais para a composição de uma narrativa. Cite algumas personagens apresentadas no texto que você leu. Bom, gente, aqui começa falando que esse texto que a gente leu no início do vídeo, ele é um texto narrativo, onde a gente tem o personagem contando a história, né? Agora a pergunta para você é assim, ó, você citar quem são os personagens do texto. Pessoal, o personagem, nós podemos começar com a própria menina que contou a história dela, né? Envolvendo o foco, né, da intriga entre ela e a mãe dela. Então, você pode citar aqui, ó, a menina, o nome dela, um dos personagens é Jenna. Peraí, deixa eu escrever aqui. Jenna Hudson. É um dos personagens. Tem a mãe dela. Ela citou a mãe dela o tempo todo, né? Tem a mãe dela. Quem mais? Tem a tia Sara, que foi citada no texto, né? A tia Sara. Tem o irmão dela, o Marcos.
Tem outros personagens, tá? Eu vou citar somente esses aqui, tá bom? Porque esse tio pediu para citar algumas, né? Então, a questão de número 1 tá bem fácil, né? É só para vocês colocarem o personagem que foi citado no texto, tá bom? Vamos para a pergunta de número 2? A questão de número 2 diz assim, ó. E em toda a narrativa destacam-se as personagem ou personagens principal ou principais, ou seja, protagonista ou protagonistas, né? Considerando o que você leu, quem é ou são as protagonista ou protagonistas dessa história. Gente, eles já fizeram essa pergunta no plural ou no singular, que é para vocês ter observado no texto quem que é o protagonista da história. Tia Bel, eu não sei o que é protagonista. Por exemplo, quando vocês vão assistir uma novela, sempre tem os atores que mais chamam a atenção no enredo da novela, não é? Aqueles que você fala, nossa, esse é o casal apaixonado, esses são os principais da novela. No texto, vocês vão destacar o protagonista, quem que é o personagem principal do texto, né? Quem que é o personagem principal do texto? Quem que fala o tempo todo no texto, gente? É a Jenna Hudson, né? Que conta a história dela com a mãe dela. Então, vocês vão escrever aqui, ó. Jenna Hudson é o protagonista. Tá bom, pessoal? Ela é o personagem principal da história. Vamos fazer a número 3? A número 3 diz assim, ó. O foco narrativo de um texto se define pela perspectiva por meio da qual o narrador opta para relatar os acontecimentos inerentes ao enredo. Ele pode não somente ter conhecimento, mas participar da história narrando os fatos em primeira pessoa, narrador, personagem, ou apenas ter conhecimento sem se envolver na história. Nesse caso, os fatos são narrados em terceira pessoa, que é o narrador observador. Pessoal, deixa eu interpretar isso que tá falando aqui para vocês, ó. Vamos fazer de conta que vocês vão produzir um texto narrativo. Quando vocês vão produzir um texto narrativo, vocês têm que seguir uma das duas linhas. Ou você vai ter o narrador-personagem. Narrador-personagem é aquele que conta a própria história, tá? Ele coloca o texto em primeira pessoa, ele enfoca o seu eu, tá bom? Já, se você for seguir uma outra linha para produzir o seu texto narrativo, você vai ter o narrador observador. O que é o narrador observador dentro do texto narrativo? É aquele que conta a história de outra pessoa, ou seja, o texto está na terceira pessoa, está falando de alguém, né? E não a sua própria história, tá? Então, é isso que foi dito nesse textão aqui. Aí vem a perguntinha para vocês. Qual é o foco narrativo desse texto? Que fragmentos do texto comprova a sua resposta? Aí a pergunta assim, ó, quando pergunta para vocês, foco narrativo do texto, quer saber se o texto foi feito na primeira pessoa, que é o narrador personagem, ou se foi feito na terceira pessoa, que é o narrador observador. O que vocês acham? Lembra lá no texto que quem conta a história é a Jenna Hudson, que conta a sua própria história? Ou seja, ela narrou o texto em primeira pessoa, certo? Porque ela é a protagonista da história, ela conta a sua narrativa, né? Ela destaca, a narrativa é destacada na primeira pessoa, que é o eu, é ela, tá? A Jenna Hudson. Então, pessoal, vocês vão colocar assim, ó. A narrativa foi feita em primeira pessoa que é narrador-personagem. Narrador-personagem. Essa é a primeira
primeira pergunta. Agora vem a segunda pergunta. Que fragmentos do texto comprova sua resposta? Eu vou te mostrar lá no texto aonde que comprova isso que a gente colocou aqui, ó. Olha aqui, pessoal, quando ela fala assim, ó, estou sentada na janela do meu quarto, admirando esse espetáculo deslumbrante, pensando nas coisas que me aconteceram naquele verão. Olha só, ela tá falando dela. Essa frase do texto aqui, ó, tem o eu, primeira pessoa, porque quando ela fala estou, ela tá focando no personagem dela, no eu, tá bom? Então, é primeira pessoa. Então, vocês podem colocar esse pedacinho aqui, ó. Vocês podem... Deixa eu mostrar pra vocês até onde que vocês colocam isso aqui, tá? Vocês vão iniciar aqui no estou, tá? Vocês podem copiar isso aqui, ó. Seguindo a resposta da número 1, da número 3, tá? Gente, aí vocês colocam aqui, ó. Primeiro eu coloquei... a narrativa foi feita em primeira pessoa, narrador, personagem. Que fragmento do texto comprova sua resposta? O fragmento do texto é essa aqui, ó. Vocês vão copiar isso aqui, ó. Estou sentada na janela do meu quarto, admirando este espetáculo deslumbrante, pensando nas coisas que me aconteceram naquele verão. Até aqui, tá? Vocês vão copiar isso aqui, tá bom? Estou sentada na janela do meu quarto, admirando esse espetáculo deslumbrante e pensando nas coisas que me aconteceram naquele verão. Só até aí, tá? Então, é isso que eu li, você vai continuar aqui, tá? Você vai escrever não vou colocar tudo não, tá, gente? Estou sentada, coloca entre aspas para mostrar que você tá copiando do texto, tá? Aí eu vou pôr pontinho, 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 vocês terminam de completar aí. Aí fica pronta a número 3, tá bom? Vamos agora para a próxima questão. Questão de número 4. Observa o trecho. Quando a mãe da Tara Coley descobriu que a filha fora reprovada de propósito nas provas, seus cabelos ficaram brancos da noite para o dia. O que eu tinha feito era bem pior do que ser reprovada. Mas os cabelos castanhos escuros da mamãe continuavam intactos. Gente, nesse trechozinho aqui, ó, a Jenna Hudson, que é a personagem principal do texto, faz uma comparação do que a mãe da coleguinha dela fez quando descobriu que a filha fora reprovada, né? Ela quis dizer assim, ó, que a mãe da coleguinha dela ficou tão atormentada, mas tão atormentada, que os cabelos dela ficaram brancos da noite para o dia, de tão atormentada que a mãe dessa menina ficou. Só que, ao mesmo tempo, a Tina fala que ela fez algo muito mais pior do que a colega dela, e que a mãe dela continuou com os cabelos castanho escuro, né? Ou seja, os cabelos da mamãe continuavam intactos. Aí vem a perguntinha para vocês, pessoal. Ó, em sua opinião, o que a Jenna Hudson teria feito para ser expulsa da escola Cuts Hill? Gente, o que vocês acham que a Tina fez, hein? Aí é uma resposta pessoal, tá? Vocês não leram o livro, né? Eu acredito que vocês não leram esse livro, vocês capazes que não sabem o que ela fez na escola, né? Pra mãe dela ter dado um castigo nela, de mandar ela pra casa da tia dela. Então, é para vocês imaginar, tá? Se vocês não leram o livro, imagina alguma coisa aqui. Eu vou dar uma sugestão. O que vocês acham? Será que ela agrediu alguém dentro da escola? Será que foi uma agressão? Porque para ser expulsa de uma escola, tem que ter agressão, né? O que mais que ela pode ter feito? Será que ela mexeu? Será que ela falsificou algum documento? O que será, hein, gente? Use a imaginação de vocês. Vocês vão escrever aqui na número 4 o que vocês acham que a Tina fez para ser expulsa da escola, né? Porque ela foi expulsa da escola Cuts Hills. Aí é para vocês colocar aqui uma resposta pessoal. O que vocês acham que ela fez, tá bom? Então, usem a criatividade de vocês e coloca aí, tá? A tia Bel, como eu não li o livro, eu imagino que pode ter sido que ela tenha agredido alguém dentro da escola, que é o que eu imagino, né? Mas só lendo o livro pra gente saber, tá bom? Agora, nós vamos para a questão 5. A questão 5 pergunta pra gente assim, ó. O trecho que você leu de Soul Love despertou em você o desejo de ler a história toda?
Gente, aí vocês vão colocar sim ou não, né? A gente leu juntos o texto, não foi? No começo do vídeo. Aí quer saber de vocês, se vocês têm o interesse, se despertou o interesse de vocês de ler esse livro, que conta a história da Tina Hudson. Então, eu sim, né? Eu vou responder, eu despertei, então eu vou colocar sim, tá? Aí, por quê? Agora, vamos colocar um porquê? Eu vou dar a minha opinião. Olha a mágica, ó, na minha opinião, sim, eu gostaria de ler, né, a história toda. Aí me pergunta por quê. Bom, eu gostaria de saber o que a Jenna fez na escola para ser expulsa, né? A gente sabe que ela foi expulsa da escola, mas a gente não sabe por quê. Então, eu gostaria de ler o livro, esse é um motivo. E também, gente, eu gostaria de conhecer a história por completo, né? Todo o enredo da narrativa, né? O que aconteceu ali por completo na história. Então, eu gostaria de ler por isso, tá? Ler a história toda por isso. Aí vem assim, ó, que tipo de romance te chama a atenção? Olha, esse romance que nós estamos estudando é romance juvenil, né? Onde conta muita história de jovens, né? Então, eu gosto muito, que me chama a atenção romance juvenil. Romances juvenis, né? Vamos pôr no plural, né? Por quê? Aí, na minha opinião, eu gosto de romances juvenis porque os romances são recheados de suspenses, né? Tem muitos suspenses na história que prende a atenção da gente, né? Então, é isso aqui. Eu responderia sim, gente, mas a 5 é uma resposta pessoal. Vocês podem usar a criatividade de vocês e colocar a opinião de vocês, tá bom? Não quer dizer que vocês vão colocar a resposta da tia Bel, não, tá bom? Gente, vamos fazer a questão de número 6? Ah, tia Bel, já tá marcada aí. Gente, eu tava gravando o vídeo, deu um errinho no celular e eu tenho que refazer aqui de novo, tá? Então, eu vou explicar o porquê que tá marcado o X aqui, tá? Hein, Jenna, como você pôde, ou o clássico, quando eu tinha a sua idade, seguido da típica reclamação dos pais modernos. As aspas utilizadas no texto representam a... Pessoal, quando nós colocamos aspa em um texto, ela tá indicando sempre alguma coisa para nós, tá? Então, por que nessas frases aqui, ó, fala, Jenna, como você pôde, que é a fala da mãe de Jenna, né? Quando eu tinha a sua idade, é algo que sempre a mãe da gente fala pra gente, não é? Então, a menina do texto, né, a narradora, ela tava mostrando o que a mãe dela sempre falava para ela, e para isso foi usado aspa. Aí o texto quer saber de nós por que essas aspas foram usadas. Para a conclusão do texto, gente? Não, né, gente? Não foi para terminar o texto, não. Para a afirmação do que foi dito anteriormente, pessoal, olha só. Sim, sabe por quê? Quando a menina mostra a fala da mãe dela, ela tá mostrando o que a mãe dela falava para ela anteriormente, tá? Então, por isso que eu marquei a letra C de casa, tá bom? Pessoal, não esqueça de dar um curso no meu vídeo, tá bom? Que a tia Bel tá esforçando muito para explicar para vocês as atividades de língua portuguesa. Então, vamos para a próxima questão. A questão de número 7. Se é que alguma coisa vai aceitar você. O ponto de exclamação nesse trecho reforça a ideia de que, hein, gente? Quando usou aqui, ó, esse pontinho de exclamação aqui para dizer essa frase, o que tá querendo dizer? Qual é a ideia que reforça? Vocês acham que é uma ideia de conclusão, de afirmação, de admiração ou de interrogação? O que vocês acham que é? Pessoal, quando a mãe da Jenna disse isso aqui para ela, né, e usa essa exclamação, quer dizer assim, ó, que essa exclamação representa para nós a ideia de admiração. Quando ela fala, ó, se é que alguma coisa vai aceitar você, né? Então, a ideia quando ela fala isso é de admiração. Então, vocês marcam a letra B. Gente, saiu fora de ordem aqui A, C, B, D, né? Eu não sei como tá aí no material de vocês, acha aí onde tá a admiração e marca, tá bom? Eu nem tinha notado que tava fora de ordem aqui, tá bom, pessoal? Mas vamos seguir com a nossa resolução.
Pessoal, agora nós vamos fazer a questão de número 8. Dei um suspiro de alívio quando o carro entrou na estrada que levava à casa da tia Sara. O efeito de sentido da palavra destacada expressa a ideia de tempo, modo, intensidade ou afirmação. Pessoal, observa só, no texto de vocês, esse quando aqui está em negrito, ele está mais escurinho, não está? Se ele está mais escurinho, essa palavra aqui foi destacada. Aí eles querem saber que essa palavra quando aqui, qual é a ideia que ela expressa para nós? Quando eu falo assim, ó, deu um suspiro de alívio quando? Gente, qual é a alternativa correta quando eu uso quando? Pensaram aí? É tempo. Quando foi? É o tempo, gente. Então, é a letra A de amor, tá bom? Vamos para o número 9. No trecho. Aí rolava uma briga feia e a gente parava de se falar. A linguagem utilizada nesse trecho é formal, informal, regional ou poética. Pessoal, quando fala aqui do tipo de linguagem, a gente quer saber se é formal ou se é informal. Regional é aquela por região, né? Então, a gente sabe que essa frase aqui não tem nada a ver com regional e muito menos poética, né? Ligada à poesia. Então, ou é formal ou é informal. Vocês lembram do conceito da linguagem formal e informal? A gente sabe que essa palavra formal e informal são variações da língua, tá? Quando a gente usa, por exemplo, a linguagem formal, ou quando que a gente usa a linguagem informal? É assim, ó, pessoal. A linguagem informal é aquela que a gente mais utiliza no nosso dia a dia, quando a gente está entre os amigos, com a nossa família. A gente sempre expressa da maneira que a gente quer, sem seguir muito as normas da língua portuguesa, né? Quando eu falo assim, e aí, cara, tudo jóia? Né? Então, aí eu tô usando a linguagem informal. Quando a menina protagonista do texto falou assim, aí rolava, ó, rolava já é uma gíria, né? Aí rolava uma briga feia e a gente parava de se falar, né? Então, nesse caso, essa linguagem aqui, pessoal, ela é informal, tá bom? É a linguagem simples, ok? Vamos para a próxima questão. A questão de número 10. Para conseguir o efeito desejado, os autores utilizavam-se de variados recursos da linguagem. Em mamãe, isso foi há muito tempo. A repetição do U na palavra muito objetiva o quê? Quando a garotinha do texto, né, que é a Jenna, fala muito tempo, o que vocês marcariam aqui, gente? Esse muito expressa o quê? Quando coloca muito U na palavra. Intensificar a ideia de tempo, demonstrar a ideia de lugar, modificar o pensamento da mãe, reforçar a ideia de modo. Muito tempo, gente, ela quer intensificar alguma coisa, intensificar a ideia de tempo. Letra A de amor. Tá bom, pessoal? A gente vai seguir para o terceiro vídeo, tá bom? E no terceiro vídeo eu vou concluir as atividades. Então, aproveita, pessoal, dê meu curte, compartilha, se inscreva no meu canal. Tia Bel na área aqui, ajudando vocês nas atividades de língua portuguesa. A questão de número 11. Vamos lá, pessoal? As estrelas nunca brilharam tanto. Estou sentada na janela do meu quarto, admirando esse espetáculo deslumbrante e pensando nas coisas que me aconteceram naquele verão. As expressões destacadas se referem a quê? Onde a gente marca X? Ao ambiente da narrativa, ao tempo da narrativa, aos personagens ou ao narrador? Gente, ó, olha que tá destaque aí no material de vocês. As estrelas nunca brilharam tanto. Na janela do meu quarto. Esse espetáculo deslumbrante. Tudo isso aqui, gente, são partes do ambiente, né? Tá mostrando para nós como que estava o ambiente da história, tá? Ou seja, o ambiente da narrativa. Então, a alternativa correta é a letra A de amor, certo? Vamos para número 12.
A questão de número 12. Sobre o romance, todas as alternativas estão corretas, exceto... Ou seja, dessas aqui tem uma que está errada. Vamos ver? A primeira. O romance é gênero textual da tipologia narrativa, pois apresenta uma sequência de fatos interligados que ocorrem ao longo de certo tempo. Gente, verdade, né? Quando a gente produz uma narrativa em forma de romance, a gente tem a sequência de fatos que vão ocorrendo ao longo de certo tempo. Então, isso aqui é verdadeira, a gente não marca essa, a gente quer a falsa, né? A outra, romance é um gênero literário, verdade, né? Que corresponde a uma composição em prosa, ou seja, uma narrativa com diversas tramas. Sim, em um romance literário acontece diversas tramas, né? Quando a gente lê os romances, a gente pode contextualizar vários formatos de trama que é contado dentro do romance. Então, isso aqui está correto também. A outra, o romance apresenta 4 elementos em sua estrutura. E o romance tem narrador? Tem. Personagem? Tem. Enredo? Tem. Tempo? Tem. Verdade. Ixa, então é a última, né, Tia Bel? Sim, vamos ver. O romance é um gênero textual jornalístico, gente, construído a partir da defesa de um ponto de vista e de argumentos relativos à ideia defendida? Gente, nada a ver, né? Então, essa aqui está errada, a gente vai marcar X nela, porque é para marcar X na que está incorreta. Vamos para a de número 13? A de número 13. No trecho, o que eu tinha feito era pior do que ser reprovada, mas os cabelos castanho escuro da mamãe continuavam intactos. Isso aqui é uma parte do texto, né, gente, que eles retiraram. O conectivo em destaque expressa a. Conectivo em destaque, Tia Bel, é o quê? Gente, esse mas aqui, ó, tá fazendo uma conexão entre essa parte da frase e essa, né? Então, o conectivo até tá em destaque no material de vocês, é esse mas. Agora, você quer saber por que usou esse conectivo aqui? Por que ele está aqui? Quando eu falo assim, ó, o que eu tinha feito era bem maior do que ser reprovada, mas é como se eu estivesse mudando de ideia, né? Eu estaria falando alguma coisa oposta da outra. Então, quando a gente usa esse mas aqui na frase, gente, a gente quer dar uma oposição de ideia, tá? Então, a alternativa correta é a letra D, tá bom? Ok, pessoal?